Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Felipe Ricardo e dessa vez, pessoal, agora que vocês já praticaram muito a observação e os exercícios com as formas primárias, nós vamos analisar a composição de um rosto humano baseado nas formas primárias, certo? Então vamos lá. Pessoal, vamos começar com um círculo. Sem compromisso, pessoal, não precisa ser um círculo perfeito. Lembrando de não forçar muito o lápis para que não seja difícil apagar depois. Aqui a gente tem, olha, um círculo. Só que a figura humana, o rosto humano, ele é mais oval. Ele desce um pouco mais aqui para baixo. Você pode se guiar com base na metade do círculo. Vamos puxar um pouquinho mais para baixo, olha. O equivalente a essa metade aqui ou um pouquinho menos. Beleza. Agora a gente fez um oval ao invés de um círculo, certo? Agora que a gente fez essa linha cortando a metade do círculo, vamos cortar ela aqui verticalmente, fazendo uma cruz. Perfeito. Pessoal, como vocês podem ver, a gente tem aqui uma cruz centralizada no círculo. Por que essa cruz aqui ela é importante na composição do rosto humano? Vamos dar um outro exemplo aqui e a gente já volta para esse esboço. Então, pessoal, vamos deixar aquele nosso esboço um pouco parado no momento e agora vamos observar a importância dessas linhas guias no olhar do nosso personagem. Vamos fazer um oval aqui, certo? Agora vamos cortar de forma diferente, ó, um pouco mais curvado. Vou cortar aqui. O que isso me indica? Isso aqui me indica a posição do olhar do personagem, porque próximo ao centro nós vamos desenhar os olhos. Então esse personagem aqui ele vai estar olhando para onde? Para cima, olha. Um pouco virado para a esquerda e para cima. Quero um personagem olhando para baixo. Show de bola. Então vamos lá, vamos fazer um oval de novo. Mesma coisa. Olha, pronto, o personagem já está olhando em direção cabeça baixa, tá vendo? Nessa direção. Aqui depois a gente vai desenhar a boca e o nariz, certo? Então vamos fazer mais um exemplo? Agora o nosso personagem vai estar olhando um pouco para o lado. Uma visão um pouco lateral. Show de bola. Pronto. Aqui os olhos. Vai estar olhando nessa direção. Certo? Então vamos voltar lá ao nosso nosso esboço do rosto. Uma vez que definimos aqui, olha, o círculo, a figura primária, e agora cortamos aqui de forma frontal, nós vamos marcar a posição dos olhos. A posição dos olhos, uma outra figura, ó, retangular. E aqui uma outra figura retangular. Mas Felipe, essa distância aqui dos olhos, qual é a distância? Costuma ser um outro retângulo, olha. É a distância de um olho. Certo? Agora aqui nessa linha de baixo nós podemos posicionar o nariz, que é onde, olha, o círculo ele termina, ele finaliza. Claro que existem variações, não existem pessoas com o nariz mais para cima, nariz mais pontudo, nariz mais batata. Existem variações, existem pessoas com nariz menor e etc. Tá? Isso aqui é uma forma generalista de fazer, né? Vamos lá. Aqui a gente pode desenhar um outro retângulo para a gente definir o nariz. E aqui, uma vez que o retângulo esteja pronto, a gente já pode separar ele, ó, em 3 círculos. Para dar o formato do nariz. Certo? A boca é mais um retângulo. Vamos lá, você já consegue identificar um rosto? Ainda não, né? Tá parecendo mais uma máscara, mas vamos chegar lá. Então aqui, olha, na lateral, a gente cria uma meia-lua. Nessa lateral também, que vai do início dos olhos até a ponta do nariz aqui, ó. Certo?
sem se preocupar, pessoal, isso aqui é um esboço. Não fique focado em, quero fazer perfeito, quero fazer um círculo perfeito, não. Isso aqui é um esboço. Depois a gente vai jogar no programa, depois qualquer desenho que você fizer, você vai jogar no programa para finalizar, certo? E vetorizar. E agora vamos dar forma a esse rosto aqui. Vamos começar pelo círculo, aqui dos olhos, e show de bola. Vamos lá, vamos começar a dar forma aqui ao nariz. A gente pode querer apagar um pouquinho para não ficar tão marcado assim? Podemos. Bem de leve, para não apagar tudo de uma vez. Beleza. Show de bola. Agora aqui, olha, no nariz, a gente pode marcar, ó, a entrada do nariz. Muito importante, pessoal. Na prática do desenho, seja muito observador. É mais importante que vocês observem as formas, por isso que a nossa aula inicial foi de formas primárias, porque é mais importante que você saiba definir, saiba identificar as formas, porque você consegue reproduzir depois, mesmo na ausência da forma. E você sabe, aquilo ali é um triângulo, eu posso ter como base um triângulo. Aqui, como vocês viram, pessoal, eu cortei o meio do retângulo e agora eu vou subir um pouquinho a boca, olha, até essa parte aqui, mais ou menos, a metade desse retângulo aqui em cima, perdão, do retângulo, tá? Cortei a metade do retângulo. E aqui abaixo, ó, vou descer um pouquinho. Desci um pouquinho, bati nessa ponta do retângulo e subo mais um pouco. Certo? Aqui a gente já tem a formação do lábio, que a gente pode colorir, porque essa parte costuma ser um pouco mais escura, certo? E agora vamos aqui para os olhos. Aqui o nariz, ele pode ser mais fino, pode ser mais de batata, sem problema nenhum. Isso aí você vai definir depois. Os olhos, ele parte também do centro, ele sobe um pouco e depois ele desce novamente. Aqui vamos fazer o círculo sem compromisso, pessoal. Não precisa ficar se exigindo muito. Isso aqui vocês vão praticando com o tempo. Desenho muita prática, tá? E depois aqui, olha, novamente partindo do centro para cá, ó. Depois novamente aqui embaixo e aqui mais uma vez o olhar. Certo? Descolorir um pouquinho os olhos aqui, fazer uma escala de cinza. Beleza. Então aqui, né, a nossa... Fazer uma pálpebra, olha, uma linha superior. Novamente uma linha superior aqui. E a marcação da sobrancelha. Sobrancelha você pode dividir, ó, um retângulo aqui, aqui embaixo, fechar um triângulo, talvez, certo? Aqui, olha, vão colorir a sobrancelha dessa forma, acompanhando todos os fios. Aqui novamente. Todos os fios. Certo? Agora vamos fazer a parte do rosto, essa parte aqui da mandíbula. Pessoal, se vocês analisarem, a bochecha, ela também tem umas formas primárias aqui, ó. Círculo, amassando o rosto, mais um oval aqui, olha. Aqui embaixo também podemos considerar um oval ou um retângulo, conforme você definir, achar melhor, depende do perfil da pessoa também. E aqui mais um círculo. Pronto, você consegue identificar a forma do rosto? Show de bola, vamos lá. Aqui a gente já pode forçar um pouquinho mais o lápis, uma vez que a gente já tem a construção definida. E aqui a gente vai, olha. Certo, pessoal? Vamos apagar um pouquinho? Vamos. Olha, vamos aproveitar para fazer um pouquinho da marca de expressão aqui? Vamos também. Agora a gente apaga um pouco dessa
dessa marcação que a gente fez do esboço. E vamos fazer as orelhas. Vamos lá, pessoal, as orelhas, elas geralmente variam muito de pessoa a pessoa. Tem pessoas com orelhas mais definidas, assim, mais internas, outros que são maiores, mais para fora, enfim, varia muito. Mas isso aqui, olha, basta você definir algumas linhas ali internamente e você já tem uma orelha desenhada. Certo? Então aqui você já vai vendo que a gente vai finalizando o nosso rosto. Isso aqui é muito importante que vocês tenham em mente, porque vocês podem optar por um estilo mais comics, mais cartoon ou mais mangá. Tudo isso varia o quê? De acordo com o seu projeto ou de acordo com a sua preferência, o estilo, né? Seu estilo gráfico, enfim. E aqui a gente pode brincar um pouco. O cabelo, é muito importante que você deixe um espaço assim para o cabelo, olha. Até essa altura, mais ou menos. Aqui a gente pode fechar, como se a saída do cabelo fosse aqui, né? O centro. Aqui você pode fechar um pouco, por exemplo, ou do outro lado, enfim. Para definir o redemoinho do cabelo, certo? E aqui você pode brincar, como você vai querer o cabelo. Certo? Tendo sempre como foco aqui, ó, essa parte central que você definiu como o redemoinho do cabelo. Certo, pessoal? Esse nosso personagem, a gente quer brincar um pouco com ele, coloca uma barba nele, não tem problema. Tá entendendo? É importante que vocês se divirtam nesse processo, pessoal. Isso daqui é para você criar, soltar a imaginação e não se cobrar, tá certo? Então, temos aqui um exemplo de um rosto. É muito importante que vocês compreendam toda a estrutura da face. Por quê? Para que depois, caso você queira fazer um cartoon, ou caso você queira fazer um mangá, ou qualquer outro tipo de desenho, um desenho totalmente abstrato, você saiba os princípios para que você possa quebrar depois, certo? Então vamos fazer um rosto de perfil agora. Vamos começar ele pelo círculo. E aqui, olha, a linha não pode ser mais central, porque ele não está mais olhando para frente. Ele está olhando de lado agora. Então vamos definir aqui, ó, uma linha lateral, certo? E aqui, novamente, a gente pode definir, ó, uma linha horizontal que corta o círculo. E a gente pode definir aquele limite de um semicírculo, olha, aqui embaixo. É a altura do queixo. Perfeito? Agora a gente vai subir aqui até o centro, mais ou menos, e pronto, a gente já enxerga uma espécie de crânio, né? Um capacete. Certo, pessoal? Novamente, o ponto do círculo aqui, o ponto final do círculo, a gente pode definir como o nariz. O nariz, que figura a gente pode utilizar para formar o nariz? O triângulo. Olha que interessante.
Agora aqui embaixo a gente vai definir a boca e os olhos aqui, olha. Só que como ele está olhando lateralmente, é importante que você tome cuidado aqui com os limites dos olhos, que não fique muito extenso. Aqui a gente vai diminuir um pouquinho e dessa vez a orelha ela é uma oval, né? Que a gente vai definir o crânio, né? E depois, olha, essa parte aqui superior vai ser a altura do cabelo. Então vamos lá, estamos com a base pronta. Vamos desenhar mais um pouco? Vamos lá. Dessa vez, a gente não vai desenhar 3 círculos, a gente vai desenhar 2 círculos só. Para a gente é o suficiente, porque ele está de lado, né? Então vamos lá. Vou desenhar um outro personagem aqui. Aqui a gente vai desenhar o centro do nariz, olha, a cova do nariz, né? E a gente já está criando forma aqui para o nosso personagem. A boca vai ser um pouquinho mais para cima do que eu defini aqui. A gente pode utilizar a mesma estrutura, ó, o centro do retângulo. Consegue identificar? E agora o olho, a gente vai, ó, novamente para o centro. Desenhar a pupila, né? O globo ocular, a pupila, a pálpebra e novamente aqui, ó, a sobrancelha. Certo? Agora, pessoal, a orelha. A orelha tem uma forma bem específica, né, no corpo. Ela é bem atípica, ou seja, é importante que você esteja acostumado a criar algumas linhas, assim, de forma descompromissada mesmo. Tá entendendo? Pause, observe, tire uma foto, tenha uma referência fotográfica, não há problema nisso. Ah, eu quero que o nariz dele seja um pouco maior. Que o nariz dele seja um pouco maior. Você apaga, faz de novo, não tem problema nenhum. Certo? Agora vamos lá, vamos fazer um cabelo aqui para esse personagem. O cabelo desse aqui vai descer até aqui embaixo. Mais uma vez aqui, ó. Fazer um redemoinho. Sem compromisso, pessoal. Não se cobrem em fazer um desenho perfeito, tá? O objetivo é sempre que você solte a mão e compreenda o estágio dos desenhos. Saiba identificar quais são as formas primárias. Isso aí vai te auxiliar muito. Certo, pessoal? Então agora, tente reproduzir algumas faces por você mesmo. Tente criar, começando pelas formas primárias, o círculo, depois você vai fazer os retângulos, depois a meia-lua. Enfim, vocês tentem soltar a mão sem se preocupar, sem compromisso. Vocês vão fazer do jeito que vocês acharem interessante. Isso aqui é para vocês entenderem a estrutura do rosto humano, certo? Então, como exercício, façam alguns rostos aí no papel. Não se preocupe em deixar ele todo detalhadinho, mas foquem nas formas primárias. E vamos para a próxima aula.